19 de janeiro de 2026, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículo 18 a 22. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente? É claro que não jejuam, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Vejamos agora os ensinamentos segundo Santo Tomás de Aquino em sua obra da Catena Áurea. Iniciemos com a glosa de Santo Tomás de Aquino. Assim como acima, junto dos discípulos, o mestre era repreendido por fazer refeições com os pecadores. Também agora, junto do mestre, os discípulos são acusados de omissão do jejum, para que assim se levantasse entre eles uma matéria de discórdia. Por isso é dito: os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Segundo Teofilacto Diócrida, com efeito, os discípulos de João, parados no que é imperfeito, permaneciam nos costumes judaicos. Segundo Santo Agostinho, pode-se, no entanto, pensar que Marcos acrescentou os fariseus, porque simultaneamente com os discípulos de João disseram ao Senhor que se segue, ao passo que Mateus relata que apenas os discípulos de João o disseram, mas as palavras que se seguem indicam antes que uns disseram isto de outros. Segue-se, pois, Por que jejuam os discípulos de João e os fariseus e não jejuam os teus discípulos? Essas palavras, com efeito, indicam que os convivas que estavam presentes se aproximaram de Jesus e disseram isto mesmo aos discípulos, de modo que quando diz foram pois ter com Jesus, o evangelista não está falando dos mesmos sobre os quais tinha dito os discípulos de João e os fariseus jejuavam, mas jejuando estes, vieram aqueles a quem isto perturbou. Por isso Mateus diz: então foram ter com ele os discípulos de João e disseram, e isto prova apenas que os apóstolos também estavam ali presentes e que todos a pórfia fizeram-lhe esta objeção. Segundo São João Crisóstomo, com efeito, os discípulos de João e dos fariseus, portando-se de modo invejoso contra Cristo, interrogam-no, querendo saber se ele, solitário com seus discípulos, sem abstinência e sofrimento, venciam as lutas das paixões. Segundo São Beda, mas João não bebe vinho ou bebidas inebriantes. O Senhor come e bebe com pecadores, porque aqueles em cuja natureza não havia nenhum poder tornam pela abstinência maior o mérito, mas o Senhor, que naturalmente tinha poder de sobra para perdoar os delitos, por qual motivo se afastaria daqueles a quem poderia tornar mais puros que os que faziam abstinência? Mas também Cristo jejuou, para que não te afastastes do preceito, e comeu com os pecadores, para que vejas claramente a graça e reconheça o poder. E segue-se. Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os companheiros do esposo, enquanto o esposo está com eles? Segundo Pseudo Crisóstomo, ele diz de outra parte que seu convívio é alheio a toda grande aflição, quando acrescenta: todo o tempo que tem consigo o esposo, não podem jejuar.
Entristece-se quem não possui um bem. Quem, no entanto, recebe-o no presente, alegra-se e não se entristece. E para destruir a exaltação deles e mostrar que não conservava seus próprios discípulos para a libertinagem, acrescenta: mas virão dias em que lhes será tirado o esposo, e então nesses dias jejuarão, como se dissesse: virá o tempo em que demonstrarão sua virilidade, quando, pois, o esposo lhes for tirado, jejuarão, aspirando ao seu advento, para que os seus espíritos, uma vez purificados pelas aflições corporais, se lhe unam. Mostra também que não há nenhuma necessidade que os seus jejuem, como aqueles que têm presente consigo o esposo da natureza humana, aquele que por toda parte comanda as palavras de Deus e que concede a fonte da vida, e também chama-os de filhos do esposo, porque são crianças e não se podem totalmente conformar ao pai e ao esposo, que, examinando com cuidado a sua infância, não quer que eles jejuem no momento. Afastando-se, contudo, o esposo, jejuarão por conta das saudades, mas quando forem perfeitos e se unirem em núpcias ao esposo, comerão sempre com abundância a ceia real. Segundo Teofilacto de Ochrida, deve-se compreender também do seguinte modo: todo homem que age bem é filho do esposo, tem consigo o esposo, isto é, Cristo, e não jejua, isto é, não mostra obras de penitência, pois não peca. Quando, no entanto, ele é retirado o esposo, tendo o homem caído no pecado, então jejua, para que se arrependa e cure a transgressão. Segundo São Beda. De outra parte, em sentido místico, o fato de os discípulos de João e os fariseus jejuarem pode ser assim explicado, pois todo aquele que se gloria das obras da lei sem a fé, que segue as tradições dos homens e colhe o anúncio de Cristo com o ouvido do corpo, não com o da fé do coração, abstendo-se dos bens espirituais, consome-se com o coração estéril. Já quem é incorporado aos membros de Cristo, com um amor fiel, não pode jejuar, pois banqueteia com sua carne e com seu sangue. Segue-se 2 pontos. Ninguém cose um remendo de pano cru num vestido velho. Segundo Pseudo Crisóstomo, como se dissesse, uma vez que estes são os pregadores do Novo Testamento, não lhes é possível servir as antigas leis. Vós que, outro lado, seguindo coerentemente os antigos costumes, observais o jejum mosaico, a este, por seu turno, que transmitirão aos homens novas e admiráveis observâncias. Não é necessário observar as antigas, mas se fostes em sabedoria, em outro momento observarão o jejum, com as demais outras virtudes, mas esse jejum difere do jejum da lei, pois aquele provinha da necessidade, este provém da vontade, para que o ardor do espírito, do qual ainda não são capazes, por isso se segue. Ninguém lança vinho novo em odres velhos. Compara, pois, os discípulos, segundo São Beda, a odres velhos, dizendo que eles mais facilmente se quebrarão com o vinho novo, isto é, com os preceitos espirituais do que poderão conter. Serão, contudo, odres novos quando, após a ascensão do Senhor, serão renovados pelo desejo de sua consolação, e então o novo vinho chegará aos odres novos, isto é, o ardor do Espírito Santo preencherá os corações dos homens espirituais. O doutor também deve se precaver para não confiar os segredos dos novos mistérios a uma alma que subsiste na velhice da malícia. Segundo Teofilacto de Ochrida, ou de outro modo, os discípulos são comparados a vestidos velhos
por conta da fraqueza de suas inteligências, as quais não eram coerentes, impor uma grave regra de jejum, segundo São Beda. Nem era conveniente coser um pano novo, que é alguma pequena parte da doutrina que diz respeito à sobriedade da vida nova, que ensina o jejum geral como afastamento de toda alegria dos deleites temporais. Porque se isto for feito, tanto a doutrina será rasgada quanto não se ajustará à velhice. Pelo vestido novo insinua-se as boas obras que se realizam exteriormente, já pelo vinho novo se exprime o ardor da fé, da esperança e da caridade, pelo qual somos interiormente reformados.